Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Danilo. Hoje vamos falar de cones elípticos. Vamos nessa? Um cone elíptico é um conjunto de pontos que em algum sistema de coordenadas satisfaz a equação z² igual a x² sobre a² mais y² sobre b², em que a e b são números reais positivos. Bom, se o a for igual a b, ele vai ser chamado de cone circular. Daqui a pouco eu explico por que ele vai ser chamado de cone circular ao invés de cone elíptico, ok? Então vamos lá. Novamente, vamos começar fazendo a interseção do cone elíptico com o plano z igual a k. Então vamos lá, se eu fizer com o plano z igual a k, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que k ao quadrado é igual a x² sobre a² mais y² sobre b². Bom, agora pessoal, se o k for diferente de zero, eu posso fazer o quê? Eu posso dividir tudo por k². Então, dividindo por k² vai dar o quê? x² sobre a² k² mais y² sobre b² k² igual a 1. E isso daqui representa o quê? Representa uma elipse. Agora, se o a for igual a b, o que vai acontecer? Então, eu tenho que esse número é igual a esse número. Ou seja, é o mesmo que está falando o quê? Uma circunferência. Então, por isso que quando a é igual a b, a gente chama ele de cone circular ao invés de cone elíptico, ok? Agora, se o k for igual a zero, então nós temos o quê? Que x² sobre a² mais y² sobre b² é igual a zero. Bom, antes no primeiro membro nós temos o quê? Só números maiores ou iguais a zero. Se são só números maiores ou iguais a zero, o que vai acontecer? Então, para ser zero, o x e o y tem que ser zero. Bom, o k, ele veio do z igual a k, então como o k é zero, então eu tenho o quê? O ponto 0, 0, 0, ok? Agora, uma observação. Observe que os eixos dessa elipse aqui, ela vai aumentando à medida que o módulo de k aumenta. Ou seja, se eu estou com k positivo, se vai aumentando k, os eixos vão aumentando. Se eu tenho k negativo e vou diminuindo os meus k, então as minhas elipses também vão aumentando, ok? Agora, interseção do cone elíptico com planos x igual a k. Então, se eu estou fazendo x igual a k, nós temos o quê? z² igual a k² sobre a² mais y² sobre b². Bom, então observem aqui. Posso falar o quê? Que z² é igual a z² menos y² sobre b² é igual a k² sobre a². Se o k for diferente de zero, então esse número é diferente de zero, e aí nós podemos fazer o quê? Dividir tudo por k² ou a². E aí nós temos o quê? Que z² sobre k² sobre a² menos y² sobre k² b² sobre a² é igual a 1. E isso daqui é o quê? É a equação de uma hipérbole, ok? Agora, se o k for igual a zero, então nós temos o quê? Que z² é igual a y² sobre b². Bom, passando o b² para o primeiro membro e tirando a raiz dos dois lados, nós temos o quê então? Que o y é igual a mais ou menos bz. E isso daqui vai ser o quê? Vai ser a equação de retas concorrentes, ok? Bom, agora pessoal, falta fazer o quê? A interseção com plano y igual a k. Então, fazendo y igual a k, nós temos que z² é igual a x² sobre a² mais k² sobre b². Bom, passando para o primeiro membro x² sobre a², então nós temos z² menos x² sobre a² igual a k² sobre b². Novamente, se o k for diferente de zero, esse número é diferente de zero, e aí a gente pode fazer o quê? Dividir os dois lados por k² b². E aí nós temos então que z² sobre k² sobre b² menos x² sobre k² ou a² sobre b² igual a 1. E novamente nós temos hipérbole. Agora, se o k for igual a zero, nós podemos falar então que z² é igual a x² sobre a². Bom, passando o a² para o primeiro membro e tirando a raiz dos dois lados, então nós temos que o x é igual a mais ou menos a z. E novamente, se o x é igual a mais ou menos a z, nós temos o quê? Que as retas são concorrentes. Então, o que nós vimos? Nós vimos que
quando nós fazemos planos com o z igual a k, nós temos o que? Elipse se o k for diferente de zero e o ponto 0, 0, 0 se o k for zero. E tanto com o x igual a k como por o y igual a k, nós temos o que? Se o k for diferente de zero, nós vamos ter hipérboles. Se o k for igual a zero, nós vamos ter o que? Retas concorrentes. Então vamos analisar como ficaria o esboço da nossa figura. Então vamos lá. Primeiro nós vimos o que? Se eu fizer z igual a k igual a zero, nós vamos ter um ponto, ok? Bom, aí depois nós vimos o que? Se eu vou pegando k diferente de zero, e vamos pegar k positivo. Então se eu pego k positivo, vai fazendo o que? Vai dando elipses, e conforme vai aumentando, vai dando os raios maiores dessa elipse, ok? Agora, pessoal, se o k vai diminuindo, também vai aumentando as elipses. Aí nós vimos o quê? Que quando a gente faz com x igual a k, se o k for zero, vai dar o quê? Vão dar retas concorrentes. Se o k for diferente de zero, nós vamos ter o quê? Hipérboles, ok? Agora, quando a gente fez com o y igual a k, se o k vale zero, nós também temos retas. Se o y for maior do que zero, nós vamos ter hipérboles. E se o y for menor do que zero, também vamos ter hipérboles. Ou seja, pessoal, o nosso esboço da nossa figura ficaria dessa forma aqui. Bom, então como será que é a nossa figura? Esse daqui é o nosso cone elíptico, ok? Então esse daqui é o cone elíptico. O que você pode ver? Você pode ver que conforme eu vou rodando, ó, eu posso rodar ele, ó, que ele continua com a mesma forma, ok? Então, ó, dá pra gente ver as hipérboles, dá pra gente ver as retas, né, concorrentes, e ele tem o quê? O ponto aqui central, ok? Bom, então, o esboço, né, com os nossos planos paralelos aos eixos coordenados e o nosso cone elíptico, ok? Bom, agora, só tem uma forma de cone elíptico? Não, eu tenho três formas. A primeira forma é se z quadrado for igual a x quadrado sobre a quadrado mais y quadrado sobre b quadrado, que foi o que nós fizemos no estudo agora, não é? Então, o que vai acontecer? O meu cone vai ter o quê? O eixo central vai ser quem? O z. Se eu tiver, então, x quadrado igual a y quadrado sobre b quadrado mais z quadrado sobre c quadrado, o que a gente vai acontecer? Nós vamos ter um cone e o nosso eixo central vai ser x. E se a gente tiver y quadrado igual a x quadrado sobre a quadrado mais z quadrado sobre c quadrado, nós vamos ter o cone, só que agora o eixo central vai ser quem? Vai ser o y, ok? Vamos ver um exemplo. Determine o cone elíptico que passa pelo ponto 8, raiz de 13 e 6. Ao se fazer a interseção com o plano z igual a zero, obtém as retas x igual a mais ou menos 4y e as elipses estão centradas no eixo OY. Então vamos lá. Bom, como o cone elíptico possui as elipses centradas no eixo OY, nós sabemos então que a nossa equação vai ser como? Y quadrado igual a x quadrado sobre a quadrado mais z quadrado sobre c quadrado, ok? Então nós já sabemos o formato da nossa equação. Bom, aí ele deu a interseção com o plano z igual a zero. Então vamos fazer esse cone elíptico com z igual a zero. Então fazendo com ele z igual a zero, nós vamos ter então que y quadrado é igual a x quadrado sobre a quadrado. Bom, passando o a quadrado para o primeiro membro e tirando raiz, nós vamos ter o quê? Que x é igual a mais ou menos a y. Só que ele não tinha falado que as nossas retas tinham que ser então x igual a mais ou menos 4y? Ou seja, então quer dizer o quê? Comparando essa equação com essa equação, nós temos então que o a vale 4. O que falta de informação para a gente utilizar? Falta só a gente utilizar o ponto. Então agora a gente já tem que a nossa equação é y quadrado igual a x quadrado sobre 16, né? Porque o a vale 4, mais z quadrado sobre c quadrado. Agora, substituindo o ponto, então vamos lá. Raiz de 13 ao quadrado vai dar 13. X ao quadrado vai dar 64. Sobre 16, mais, e o z quadrado vale 6, então 6 quadrado 36 sobre c quadrado. 64 sobre 16 dá 4, passando para o primeiro membro, dá 13 menos 4, que dá 9.
Agora, o c quadrado vai para o primeiro membro e o 9 vem dividido. Então, vai dar o quê? C quadrado igual a 36 sobre 4. Ou sobre 9. 36 sobre 9 vai dar 4. Então, eu tenho que c quadrado vale 4. Se c quadrado vale 4, então nós sabemos o quê? Que o c vale 2. Então, ó, descobrimos o a que vale 4 e o c que vale 2. Logo, a nossa equação do nosso cone elíptico é como? Y quadrado igual a x quadrado sobre 16 mais z quadrado sobre 4. Ok? E como ficaria o nosso cone? O nosso cone, qual que é o eixo central? O eixo central é o eixo OY. Então, o nosso cone está aqui, ó. O eixo Y, então eu tenho o meu cone desenhado nessa parte. Ok? Bom, espero que tenham gostado. Não esqueça de dar o joinha no vídeo, compartilhar o canal e que a matemática não é complicada. A falta de entendimento que a complica. Abraços e até o próximo vídeo.